Você acha que enxerga demais, mas, no fundo, suspeita que isso seja uma maldição. Há momentos em que você sente que o mundo não foi feito para quem percebe os detalhes ocultos, as expressões contidas, as palavras não ditas, as mentiras educadas que vestem roupas de verdade. Você observa, e ao observar, é devorado. É como se cada rosto carregasse uma história que grita, e você não consegue tapar os ouvidos. E é aí que começa a fissura. Uma rachadura fina, imperceptível, mas que se abre lentamente dentro de você. 2 passos e já está no abismo. Olhar é cair. Saber é sangrar. Quanto mais você compreende, menos consegue se proteger. Você tenta recuar, mas já é tarde. É como se tivesse aberto uma janela que não se fecha. A luz que entra não aquece, queima. E enquanto todos parecem dançar numa sala iluminada, você está ali, encostado na parede, sentindo o peso de cada sombra. O pior é que ninguém percebe. Ou, pior ainda, alguns percebem e desviam os olhos. Como se o seu silêncio fosse uma ameaça. Como se a sua lucidez fosse contagiosa. E talvez seja. A lucidez é um vírus. Lento e irreversível. E então começa o conflito. Parte de você quer continuar a ver, afiar ainda mais a visão até cortar a própria alma. Outra parte implora por anestesia, por um pouco da cegueira que protege. Entre uma e outra, você fica suspenso, sem saber se há um privilégio ou uma condenação. Fernando Pessoa sabia. Ele não apenas viu, ele viveu dentro desse excesso. Cada palavra dele é um espelho partido onde você se reconhece, fragmentado, multiplicado, inacabado. E, no entanto, inteiro demais para caber em qualquer papel que o mundo ofereça. Você percebe que viver com os olhos abertos demais é também viver sem pele. O vento machuca, o toque dói, o tempo pesa. É como caminhar sobre lâminas invisíveis, cada passo deixando um corte que só você sente. E, paradoxalmente, há um vício nisso, uma atração pelo próprio sofrimento. Como se parte de você precisasse dessa dor para confirmar que está vivo. É o doce amargo de quem olha para o sol, mesmo sabendo que ficará cego. Mas em noites silenciosas, essa claridade se transforma em algo mais sombrio. Você começa a ver não apenas o que está diante de si, mas o que está escondido dentro de você. E ali, nos corredores estreitos da própria mente, percebe que não existe fuga possível. É nesse ponto que a vida se torna um labirinto sem saída. E quanto mais tenta explicar o que vê, mais as pessoas se afastam. Porque ninguém quer ouvir que o chão sob os pés é frágil, que as paredes estão trincando, que a festa já cheira a fumaça antes do incêndio. Então você se cala. Mas o silêncio não é descanso, é prisão. E as imagens continuam a vir, incessantes, como uma chuva de vidro. Você tenta dormir, mas até os sonhos carregam a mesma claridade cortante. E quando o dia amanhece, tudo recomeça. As pessoas sorriem, o mundo segue. E você, mais uma vez, finge não ver tanto. Mas sabe que lá no fundo já não existe retorno. Você continua andando. E o abismo, sempre ao seu lado, caminha com você. Só que hoje, ele parece mais perto. Você já percebeu que há dores que não cicatrizam? Não importa quanto tempo passe, elas continuam abertas, pulsando, como se o ar ao redor fosse feito de sal. Essa é a dor de quem vê demais. Ela não é um acidente, é um estado permanente. E você, por mais que queira, não consegue voltar a ser cego. No começo, você tenta esconder essa ferida. Coloca sorrisos por cima, aprende a falar como todos, a seguir os gestos automáticos. Mas por dentro, algo range. Como uma porta velha que se abre sozinha durante a madrugada. Você sente, sempre, que há algo prestes a desabar. E é aí que começa o conflito. Parte de você deseja entregar-se à anestesia coletiva. Ser mais um na multidão que ri sem entender por que ri. Mas a outra parte, a mais insuportável, recusa-se a fechar os olhos. Ela exige ver. Ela exige sentir. Essa exigência corrói. Não há descanso para quem sabe demais. Cada olhar na rua, cada conversa casual ou cada silêncio no elevador
é uma lente ampliada para a tragédia humana. E você não tem controle sobre isso. No fundo, você já entendeu. Ver demais não é um talento. É um fardo. Um fardo que não se pode soltar sem arrancar pedaços de si. Você foi ensinado a acreditar que lucidez é virtude, que enxergar o mundo como ele é uma forma de força. Mas a verdade é outra. Lucidez é um veneno que se acumula lentamente. Primeiro, é só um gosto amargo na boca. Depois é como um metal pesado correndo nas veias. E quanto mais você tenta expelir, mais ele se mistura com quem você é. Aqui, o conflito se intensifica. Será que é possível ser lúcido e ainda assim feliz? Ou felicidade e lucidez são polos que nunca se tocam? Fernando Pessoa sabia que, para quem vê demais, a realidade perde o verniz. As festas revelam sua solidão. Os relacionamentos mostram seus jogos de poder. A fé se confunde com auto-engano. E quando isso acontece, você começa a se perguntar se algum dia viveu algo que fosse verdade. A lucidez não mata rápida. Ela vai tirando o sabor das coisas. Até que um dia, você percebe que mastiga o ar. Você já reparou como alguns rostos carregam séculos de cansaço? Não é apenas a idade. É um peso invisível, um acúmulo de fracassos, renúncias e sonhos enterrados que se imprime na pele. E para quem vê demais, esses rostos são legíveis como livros abertos. Você percebe o que eles perderam, o que eles fingem não lembrar. E o pior, percebe isso em si mesmo. O conflito reaparece. Olhar demais para o outro é inevitavelmente olhar para dentro. E você não gosta do que vê. Mas já não há como parar. Fernando Pessoa olhava para a multidão e via um mar de náufragos sorrindo para esconder que se afogavam. Você olha também e vê a mesma coisa. E isso te devora. Porque uma vez que se aprende a ver, toda máscara é transparente. Às vezes, é no silêncio que a verdade grita mais alta. Você percebe isso nas pausas entre frases, no olhar que foge, na respiração contida antes de uma resposta. Esses momentos são armadilhas para quem enxerga demais. Você os captura, os analisa, os guarda. Mas ao fazer isso, constrói um museu de dores invisíveis dentro de si. O conflito aqui é sufocante. Você quer acreditar que nem tudo é cálculo, nem tudo é mentira, mas a lucidez insiste. E ela sempre encontra rachaduras. Fernando Pessoa chamava isso de sensibilidade excessiva. É como ter uma antena captando sinais que ninguém pediu para ouvir. Você não consegue desligar. E cada silêncio que você percebe se torna mais barulhento do que qualquer grito. As pessoas dizem que odeiam mentiras, mas na verdade elas respiram mentiras como oxigênio. Sem elas, a vida se tornaria insuportável. E você, que vê demais, sufoca nesse ar envenenado. Tenta se convencer de que pode viver assim, mas cada mentira detectada é como um corte que não para de arder. O conflito se estreita. Aceitar o jogo para sobreviver ou abandoná-lo e pagar o preço? Fernando Pessoa viveu entre heterônimos, não como fuga, mas como forma de suportar a vida. Talvez criar máscaras seja a única maneira de não ser esmagado pela lucidez. O problema é que você não consegue crer nelas por muito tempo. Olhar para fora é perigoso, mas olhar para dentro pode ser mortal. Você começa a notar que o excesso de lucidez não apenas revela um mundo, ele destranca portas internas que talvez deveriam permanecer trancadas. O conflito agora é íntimo. Enfrentar ou fugir de si mesmo? Mas como fugir de algo que está no seu próprio corpo? Na sua própria voz? Fernando Pessoa escrevia para não enlouquecer. Você pensa em escrever também, mas sabe que as palavras não vão te salvar. Elas só darão forma ao labirinto. E quanto mais escreve, mais percebe que o labirinto não tem saída. Existe uma estranha adição na dor. Você descobre que, por mais que ela te destrua, também te mantém vivo. E então, o conflito se torna paradoxal. Querer se curar e, ao mesmo tempo, temer perder aquilo que te define. Fernando Pessoa se alimentava dessa dor como quem bebe vinho, sabendo que é veneno, mas incapaz de recusar. Você também bebe. Você também continua. A lucidez se torna uma lente viciante. Ela aumenta a dor, mas também aumenta a percepção de beleza. É um preço que você paga sem saber se compensa. E no fundo, suspeita que não quer parar.
Ver demais é estar sozinho, mesmo cercado de gente. É como falar uma língua que ninguém entende. Você tenta traduzir, mas as palavras sempre soam erradas, e a cada tentativa frustrada, o isolamento aumenta. O conflito agora é cruel. Permanecer fiel ao que vê, ou adaptar-se para não mover de solidão. Fernando Pessoa sabia que a solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de compreensão. E essa ausência é um frio que nem o corpo inteiro consegue aquecer. E você começa a se perguntar se talvez esse seja o preço final da lucidez. Quando todos desviam os olhos, você mantém o seu. E isso te condena. Você vê as injustiças, as manipulações, as humilhações silenciosas, e ao vê-las, sente que também carrega parte da culpa por não poder mudá-las. O conflito atinge o ponto mais ácido. Ver. Você sente o peso da consciência como uma armadura que nunca se remove. Cada escolha, cada hesitação, cada silêncio, tudo pesa. A mente se torna um tribunal sem juízes, e você é o réu e o acusador ao mesmo tempo. E quando tenta se enganar, percebe que a consciência é implacável. Ela te sussurra verdades que você não quer ouvir, expõe os desejos ocultos, revela as covardias que você cometeu em nome da sobrevivência. O conflito interno se intensifica. Como conviver com uma voz que nunca cala? Parte de você quer ignorá-la, mas outra parte percebe que essa voz é a única ponte para a realidade. Fernando Pessoa conhecia essa tortura. Ele navegava entre heterônimos para diluir o peso da própria consciência, mas nenhum deles podia enganá-lo completamente. Você também sente essa impossibilidade de escapar. E, no silêncio da noite, a consciência bate forte, como se quisesse arrebentar todas as portas que você construiu para se proteger. Cada pessoa que cruza seu caminho é um espelho que reflete uma faceta de você mesmo. Mas esses espelhos são distorcidos, e quanto mais você se olha neles, mais percebe suas falhas, seus desejos e seus medos. E o microconflito surge, a necessidade de se ver e o medo do que se revela. Você tenta fechar os olhos, mas a imagem persiste, insistente, incomodando, corroendo. Fernando Pessoa escrevia para decifrar os espelhos. Cada heterônimo era uma forma de dialogar com fragmentos de si mesmo que não conseguia aceitar. Você também tenta escrever, mas percebe que as palavras nunca alcançam tudo que se move por dentro. O problema é que o mundo não espera você compreender-se. Ele segue adiante, exigindo máscaras e gestos enquanto você continua a sangrar por dentro. E cada espelho que observa revela uma verdade que não é pedida, mas que precisa ser encarada. Você percebe cada detalhe, cada nuance, cada sombra que ninguém nota. Mas essa percepção extrema não traz paz. Ao contrário, aumenta o desespero. Quanto mais você entende, mais percebe a insuficiência da existência. O microconflito aparece. Desejar mais clareza ou desejar a ignorância que protege? Cada escolha parece um precipício. Escolher ver é se condenar. Escolher não ver é trair-se. Fernando Pessoa descrevia isso como a dor de viver com olhos abertos demais. Você sente essa dor em cada gesto que observa, em cada conversa que escuta, em cada silêncio que decifra. E essa consciência amplia a distância entre você e os outros. Você entende a realidade de uma forma que ninguém mais compreende, e isso isola. A percepção se torna então uma prisão dourada, bela e terrível, impossível de abandonar. As lembranças não passam. Cada memória se transforma num espectro que ronda o presente, puxando você para ciclos de culpa e arrependimento. O conflito interno cresce. Reviver é tortura. Esquecer é traição a si mesmo. Você tenta equilibrar-se, mas a memória é implacável. Fernando Pessoa sabia que a memória podia ser mais cruel que qualquer inimigo. Ele a vestiu de poesia, mas ainda assim sentiu cada corte, cada lacuna, cada ausência. Você sente o mesmo, e cada lembrança se repete, como um loop sem fim, revelando que não há fuga daquilo que foi vivido e sentido. O passado não é consolador, ele é um eco que te persegue, cada vez mais forte, cada vez mais íntimo.
Você espera compreensão, mas ninguém consegue acompanhar sua intensidade. As palavras que saem de sua boca parecem fracas diante do peso do que sente. O microconflito é cruel, desejar ser compreendido e odiar a ideia de diminuir-se para caber no entendimento alheio. Fernando Pessoa, entre heterônimos, buscava eco e abrigo. Você também busca, mas percebe que cada tentativa de conexão aumenta a sensação de vazio. A existência de quem vê demais é marcada pelo reconhecimento que nunca chega, e o silêncio dos outros amplifica a solidão que você carrega. Você percebe, enfim, que viver é suportar o abismo do próprio olhar, enquanto o mundo permanece cego. Cada expectativa que o mundo deposita sobre você é um tijolo sobre o peito. A pressão é silenciosa, quase imperceptível, mas esmagadora. O conflito se torna explícito: satisfazer os outros e perder a si mesmo, ou rejeitar tudo e sentir-se culpado por cada gesto de rebeldia. Fernando Pessoa viveu à margem dessas expectativas, mas o custo foi a fragmentação do eu. Você sente essa mesma fragmentação dentro de si, cada pedaço tentando gritar em silêncio. E a consciência desse peso cria uma tensão constante, como uma corda que estica até quase romper. Porque você percebe que, por mais que lute, as expectativas continuarão a existir, e você precisará suportá-las sozinho. Cada pensamento obscuro, cada impulso que tenta ignorar é uma sombra que cresce dentro de você, e quanto mais tenta escondê-la, mais ela se torna central na sua consciência. O microconflito aparece: enfrentar a sombra ou fingir que ela não existe. Mas a sombra não aceita o esquecimento. Fernando Pessoa explorava suas sombras em heterônimos, como se cada um deles fosse um espelho do que temia admitir. Você também sente a necessidade de confrontar seu lado sombrio, mas teme o que será revelado. E a sombra não é apenas um reflexo, ela é um guia silencioso que exige atenção. Cada passo que você dá é acompanhado por essa presença, lembrando que negar o que é humano não extingue o que é verdadeiro. Olhar para dentro dói, mas olhar para fora é ainda mais cruel. E você se encontra preso entre os dois, oscilando, sentindo cada perspectiva rasgar sua estabilidade. O microconflito: continuar a introspecção e perder contato com a vida? Ou escapar e sentir a alienação de não compreender nada? Fernando Pessoa vivia entre esses extremos, e sua escrita era o fio que tentava sustentar a própria existência. Você também busca apoio em palavras, símbolos, pensamentos, mas percebe que nenhum deles é suficiente. A introspecção se torna um labirinto, e cada giro aumenta a tensão. Cada reflexão aproxima você do precipício, e o abismo interno se revela mais profundo do que qualquer cenário externo poderia sugerir. O tempo não espera você. Cada instante que passa é um lembrete cruel de que a vida se dissipa enquanto você pensa demais. O conflito agora é urgente: agir sem compreender completamente ou paralisar-se tentando entender tudo e perder a própria existência. Fernando Pessoa sentia essa urgência em cada verso, em cada fragmento que deixava para o mundo. Você também sente, mas o peso do instante te sufoca. E quanto mais tenta capturar o momento, mais ele escapa, deixando apenas a sensação de impotência e desamparo. O relógio interno não mente. Cada segundo é uma cobrança, cada pensamento uma sentença. Você sente que o abismo não está à sua frente, mas atrás, à espreita, ele respira, paciente, esperando que você tropece. O microconflito final é total: continuar a caminhar com os olhos abertos demais, sabendo que a queda é inevitável, ou desviar o olhar e perder a si mesmo. Fernando Pessoa escreveu para confrontar esse abismo. Você percebe que escrever, pensar ou sentir não é fuga, é a forma de manter os pés, mesmo que trêmulos, sobre a borda. E enquanto lê estas palavras, sente o abismo respirando junto, próximo, inescapável. A tensão permanece. Você está consciente, vivo demais, e o fundo ainda não pode ser visto. Dentro de você existem cantos que se recusam a ser iluminados. Eles se contorcem, murmuram, ameaçam,
E quanto mais tenta compreender, mais esses cantos se expandem, invadindo cada pensamento. O microconflito é brutal: encarar o que habita a sombra ou manter-se refém da ignorância que conforta. Mas ignorar não apaga, apenas adia o confronto. Fernando Pessoa conhecia esse espasmo interno. Ele escrevia como se dissesse a si mesmo: se não enfrentar a própria mente, não sobreviverá à vida. Você sente o mesmo, mas sabe que não existe carta de fuga. Cada lembrança reprimida, cada desejo oculto, cada medo escondido se transforma em espectro, observando você, aguardando o momento de se revelar. E você percebe que a mente é tanto prisão quanto campo de batalha, e não há sentinela que possa protegê-lo. Você acredita que controla algo, o próprio corpo, o próprio tempo, a própria história, mas essa é uma ilusão frágil. Cada decisão parece sua, mas é apenas reação às forças invisíveis que você ainda não compreendeu. O microconflito surge: aceitar que tudo é inevitável ou lutar contra a própria impotência. Cada gesto se torna pesado, cada palavra calculada demais. Fernando Pessoa vivia entre controle e rendição. Seus heterônimos eram tentativas de dominar a própria existência. Você também tenta, mas percebe que o controle é como água entre os dedos. Escapa e deixa apenas o frio do vazio. A vida insiste em lembrá-lo de que a segurança é um mito e cada passo é um risco. E quanto mais tenta agarrar-se, mais escapa a sensação de certeza. Você ouve o eco da desesperança em tudo, no silêncio, no vento, no olhar alheio. Ele te persegue como sombra que não se desfaz, lembrando que cada tentativa de sentido é provisória. O microconflito: aceitar a desesperança ou buscar sentido que talvez não exista. Fernando Pessoa sabia que a reflexão intensa era uma arma de dois gumes. Revela a verdade, mas condena quem ousa enxergá-la. Você sente a mesma espada atravessando sua consciência a cada instante. E a cada nova reflexão surge um novo abismo, um novo ângulo de dor, uma nova sensação de isolamento. O excesso de pensamento não dá descanso. Ele só transforma a vida em uma sucessão interminável de loops internos. O que você deseja nem sempre pode ser alcançado. Cada anseio se choca com a impossibilidade, criando frustração e angústia. O microconflito se intensifica. Seguir desejando mesmo sabendo que é inútil, ou abandonar os desejos e sentir o vazio da renúncia. Cada escolha machuca. Fernando Pessoa viveu entre desejos impossíveis, utilizando a criação literária para sustentá-los sem jamais consumi-los. Você percebe que o mesmo mecanismo atua em sua própria mente. E o que parecia simples se transforma em labirinto. Cada impulso, cada sonho, cada expectativa é um fio que leva a lugar nenhum, mas que não pode ser solto. A tensão cresce, apertando o peito e lembrando que o abismo dentro de você é alimentado pela própria intensidade de sentir. Você percebe que todos usam máscaras, algumas suaves, outras grotescas, mas todas têm o mesmo objetivo: sobreviver, ocultar, enganar. O microconflito: manter sua própria máscara para se adaptar ou revelar-se e arriscar ser devorado pelo mundo. A escolha parece impossível. Fernando Pessoa construiu heterônimos como máscaras que lhe permitiam respirar. Você sente a necessidade de criar suas próprias, mas a autenticidade parece sempre distante. E quanto mais observa os outros, mais percebe que cada sorriso esconde labirintos internos. Cada gesto é um truque. Cada palavra é calculada. Você começa a questionar se existe algum ponto em que se possa ser verdadeiro sem ser destruído. Ver demais dói. Cada detalhe é uma punhalada silenciosa. Cada nuance emocional é um choque. O mundo é um espetáculo cruel para quem percebe cada microgesto. O microconflito: tentar ignorar ou mergulhar ainda mais fundo. A tentação de fechar os olhos é grande, mas impossível de realizar. Fernando Pessoa compreendia o peso dessa percepção.
Ele vê o mundo e suas contradições com clareza dolorosa. Você também sente cada contraste, cada falsidade, cada ironia da existência. E quanto mais observa, mais sente que cada gesto humano é carregado de tragédia e você é incapaz de fugir disso. O desconforto se torna constante, uma tensão que nunca cessa. Você percebe padrões repetidos, ciclos que se sucedem eternamente dentro da própria mente. Cada erro, cada medo, cada dúvida se repete como se estivesse preso a um mecanismo cruel. O microconflito. Aceitar a repetição ou tentar quebrar o ciclo, mesmo sabendo que isso pode ser impossível. Cada tentativa é exaustiva, cada fracasso é doloroso. Fernando Pessoa vivia em loops de introspecção, escrevendo para tentar romper a própria repetição. Você percebe que suas palavras não bastam, mas ainda assim escreve, ainda assim observa, ainda assim sente. E quanto mais tenta, mais o ciclo se intensifica, como um relógio que gira rápido demais para ser acompanhado. O loop interno transforma a vida em labirinto, sem saída, sem repouso. O mundo segue seu ritmo, mas você está fora do compasso. Cada gesto coletivo parece distante, cada conversa parece encenada, cada afeto parece raso. O microconflito, tentar se encaixar ou aceitar a distância e viver isolado. A tentativa de harmonia só aumenta a sensação de deslocamento. Fernando Pessoa sentiu-se constantemente em descompasso com a sociedade. E você percebe que essa diferença não é apenas circunstancial, é existencial. E cada tentativa de aproximação revela ainda mais o vazio entre você e os outros, aumentando a tensão, o desconforto, a percepção de que a solidão é inevitável. O desconforto torna-se quase físico, um nó no peito que não se desfaz. O abismo interno não é estático. Ele cresce, se expande, respirando junto com você, ampliando a percepção de perigo, de perda, de vazio. O microconflito final: permanecer consciente do próprio abismo ou tentar ignorá-lo, sabendo que a tentativa é inútil. Cada pensamento intensifica o precipício. Fernando Pessoa viveu à beira desse abismo, e sua escrita era o fio que sustentava a própria existência sobre ele. Você sente que cada palavra, cada gesto, cada olhar é uma dança na borda do precipício. E quanto mais sente, mais percebe que a queda é inevitável, mas o fundo ainda não pode ser visto. O abismo cresce, observa, respira, esperando, e você continua a caminhar, olhos abertos demais, consciente demais, vivo demais. Você se olha no espelho e percebe que não há retorno. O reflexo não é você, mas uma coleção de olhares que já viu demais. Fragmentos que se recusam a se unir, sombras que insistem em sussurrar. Cada fenda do rosto parece carregar memórias que ninguém jamais pediu para carregar, mas que você foi condenado a entender. O silêncio dentro de você agora é mais alto do que qualquer grito que já ouviu. É o vazio que preenche cada pensamento, o espaço entre o que sente e o que o mundo reconhece. Fernando Pessoa caminhou por esse mesmo corredor, sabendo que a lucidez é tanto presente quanto maldição, e que cada palavra é apenas um gesto para sobreviver à própria consciência. Não há redenção aqui. Não há fim nem consolo. Apenas a percepção crua de que viver com os olhos abertos demais é um exercício contínuo de resistência silenciosa, uma batalha travada entre a mente e o mundo, entre o sentir e o suportar. Cada instante de compreensão aumenta o abismo, e cada respiração consciente parece insuficiente para preenchê-lo. E você percebe que a ferida nunca cicatrizará, que o abismo não fecha, não espera, não perdoa. Ele apenas observa, pacientemente, respirando junto com você, lembrando que a lucidez é uma companhia solitária e que a dor de ver demais é a única certeza que resta. E no eco do próprio olhar, você entende:
O mundo continua, indiferente, enquanto algo dentro de você permanece desperto, insaciável, insondável.